Oi! Voltei para falar com vocês sobre a FIA. Queria falar algumas coisinhas do evento, responder algumas perguntas que eu recebi, mostrar as coisinhas que eu comprei, pra gente poder encerrar esse capítulo da feira. Então, começando pelo início, né? Para quem chegou aqui de paraquedas. O que é a FIA? A FIA é a Feira Internacional de Artesanato, é a segunda maior da Europa e a maior da Península Ibérica. Ela acontece todos os anos em Lisboa, na FIO. Esse ano foi de 28 de junho a 6 de julho e ela conta com 3 pavilhões, que é o pavilhão 1 do artesanato nacional, o 2 do artesanato internacional e o 3, que é de gastronomia e a parte dos concertos. Além de todos os estandes, né, de artesanato que vocês podem ver lá, no decorrer da feira vocês podem fazer workshops, oficinas, ver a apresentação do prêmio de artesanato que eles promovem, bem bacana. Comentar com vocês como que eu fiz para me inscrever na FIA esse ano, para ir com um stand só meu. Eu tô na FIA todos os anos, nos últimos 3 anos, mas com a associação aqui da cidade, a Associação de Artesãos. E esse ano eu fui sozinha, né, como vocês viram no vídeo, eu vou contar para vocês como eu fiz. Eu tenho a carta de artesão, que é esse cartão aqui, ó. Ele é emitido pelo SEART. Inclusive, se vocês quiserem saber como faz para conseguir essa carta, se vocês têm a possibilidade de conseguir ou não, coloca aqui nos comentários, que é todo um outro vídeo, uma outra história. Essa inscrição ela é feita através do Centro de Emprego, tá, do IFP. A gente recebe uma newsletter, né, todas as pessoas que têm a carta, com um formulário de inscrição. Você preenche esse formulário e leva pessoalmente no IFP. Além do formulário e da cópia da carta do artesão, tem mais alguns requisitos que eu vou ler aqui para vocês. Além das suas informações pessoais, da cópia da carta de artesão e da UPA, os candidatos devem fazer prova de que se encontram em situação regularizada perante o fisco e a segurança social. Então, se você tiver há X meses sem fazer a contribuição para a segurança social, não vai conseguir. Se você não tiver coletado nas finanças, que é o principal de tudo, você tem que ter atividade aberta, tem que estar coletado nas finanças para poder estar tudo certinho, você tá com a sua atividade certinha, também não vai conseguir, isso é muito importante. Lá na hora você emite as certidões de nada consta, né? Não sei como é que é o nome aqui, de nada consta na segurança social e nas finanças e entrega junto. O retorno dessa candidatura leva mais ou menos um mês. Esse ano as inscrições foram até 21 de março, e lá pro finalzinho de abril eu recebi um e-mail com a aprovação da minha candidatura. Como é uma feira muito grande, eles abrem o processo de candidatura bem no início do ano, né, com bastante tempo. Então, de abril até junho, no finalzinho de junho, que é quando começa a FIA, você tem todo esse tempo de produção. Mas eu recomendo que vocês não façam como eu fiz, não esperem a aprovação do IFP. Assim que vocês decidirem fazer parte da feira, esse ano eu vou, já começa a produção. Mas e se eu não for aprovada? Vende as peças em outra feira. Se não tem a FIA, tem outras para você fazer. Eu tô falando isso porque se eu tivesse começado a produção mais cedo e não só depois da aprovação, eu teria ido mais tranquila para a feira. Porque de abril até junho eu fiquei num surto de fazer X peças e não sei, eu não fiz nada. Tudo que as pessoas me chamavam para fazer, eu falava, depois da FIA. Então eu fiquei realmente focada em fazer. Se eu tivesse começado antes, eu estava mais tranquila. A preparação para a feira. Isso vai depender, obviamente, se você mora perto ou longe. Eu não moro em Lisboa, eu moro a 1 hora e meia de carro, mais ou menos. 1 hora. Então eu não queria ir e voltar todos os dias, né? Estar na estrada todos os dias, porque como pessoa medrosa que sou, não queria dar chance pro azar, né? Porque a ida nem era tanto problema, mas a volta, depois de você passar tantas horas na feira, com tantos estímulos, né? Visual, auditivo, cansado. Queria ter dormido alguns dias em Lisboa, mas não foi possível. Então, fomos e voltamos todos os dias. Inclusive, Gabriela, obrigada por ter dirigido todos esses dias. Salvou a feira. Não deixa para arrumar as coisas em cima da hora. Eu sei, eu também faço, né? Na noite anterior do início da feira, né, da montagem, a gente tá lá arrumando as coisas, contando tudo. Faço muito também, mas pra FIA não dá.
São muitos dias, é muita coisa que você tem que levar, porque eles só te fornecem o espaço do stand. Você tem que levar todo o mobiliário que você vai usar, além das peças, obviamente, então é muita coisa para lembrar. Comecei a colocar as coisas no carro uns 4, 5 dias antes, organizando Tetris de mesa, de expositor, de caixa, de mala, porque é menos uma coisa para ficar na sua cabeça para você pensar no dia, né? Já tem que dirigir, que é chato, eu não gosto. Já tem que... em Lisboa ainda mais também. Então, se organize o quão antes você puder é melhor. Muita gente me perguntou quanto que eu paguei para estar lá esse ano, e eu não paguei nada. Fazendo a candidatura através do IFP, você não paga nada. Essa é a ajuda de custo que eles te dão, todo o custo do stand, então eles pagam o stand para você. E se não for por IFP, aí você paga. Então, por exemplo, esse ano, bom, vai depender do stand que você selecionar, mas esse ano, que eu tenha visto, eles começaram uma nova categoria de stand, que é tipo uma mesa, é só uma mesa de, sei lá, 2 metros por 70, não sei, que tem uma parede assim atrás. Se eu achar a foto eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tipo, quem faz essas convenções de cultura pop sabe do que eu tô falando, aquela mesinha de artistas, sabe? É num preço bem mais acessível do que o stand que eu tava, que era de 9 metros quadrados. E eles ficaram numa localização ótima, né? No finalzinho do pavilhão 1, em frente ao workshop da Leroy, se eu não tô enganada, e perto da passagem para o segundo pavilhão. Então foi uma localização muito boa e o preço é mais acessível. Não sei se eu posso falar valores, né? Porque eu recebi isso por e-mail, mas é um preço bem mais acessível. Então, fazendo a candidatura pelo IFP, só quem tem carta de artesão não paga para participar. Fazendo a candidatura, né? Alugando um stand, né? Falando diretamente com a FIA, você paga o valor que eles pedirem, a depender do tipo de stand. Chegamos num ponto que eu considero muito importante, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo, que foi a organização dos stands na feira. Como vocês devem ter visto no vlog, em frente ao meu stand, tinha um stand de amigurumi. Em frente, literalmente em frente. Eu vi mais uns 2 ou 3 stands com amigurumi, não exclusivamente de amigurumi, como era o meu caso e o desse stand à minha frente, mas com umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, e tudo bem, não tem problema nenhum. Também não teria problema nenhum de ter outro stand só de amigurumi. Mas ter um stand com as mesmas coisas, um em frente ao outro, um ao lado do outro, que seja, não achei que foi uma distribuição muito interessante. Não fui só eu que observou isso, e não foi só com amigurumi que isso aconteceu, eu vi acontecer com outros tipos de artesanato. Por exemplo, eu tinha o meu stand aqui na frente e atrás de mim estava a minha amiga. Ela faz macramê. Então, aqui atrás tinha o macramê, aqui ao lado, na diagonal dela, né, do meu lado, tinha outro macramê, na minha diagonal tinha outro macramê. Então, assim, ficou tudo muito junto. E os stands eram organizados de maneira assim, né? Um quadrado assim, eram 4, né? Se tivessem colocado a menina do macramê que estava aqui virada para o outro lado e colocado as bolsas que eram de couro virada pra gente, já melhorava, já não ficava essa competição talvez direta como ficou. Então, provavelmente isso afetou nas vendas, tanto minhas quanto da menina da frente, quanto do pessoal do macramê e dos outros artesanatos. Então, eu acho que por um próximo ano essa questão poderia ter um olhar mais atento da organização. Ir sozinha versus ir com a associação. Completamente diferente. Nos anos de 23 e 24, eu participei da FIA com a associação, como eu já falei com vocês, né? E a gente tem um espaço enorme, porque tem que caber todo mundo lá, né? Todo mundo que vai pra FIA, cada um tem a sua mesa e tem que ser um espaço grande mesmo. E a gente faz escala, então para cada dia de feira vão 3 ou 4 pessoas, né? A depender do dia, de quanto movimento a gente acha que vai ter. Nesses 2 anos, eu fiz 2 dias seguidos de escala. Então, um dia eu fui sexta e sábado, outro dia eu fui, sei lá, quarta e quinta, enfim, 2 dias. E no final do primeiro dia eu já estava esgotadíssima. Tava cansada, com dor no corpo, querendo ir pra casa, querendo dormir. E eu tinha que voltar no dia seguinte. E aí, esse ano que eu fui todos os dias da feira, todos os 9 dias, eu fui começar a sentir cansaço lá pelo 6º dia. Foi me batendo cansaço, foi batendo dor no corpo. Mas olha o tempo que levou, né, de indo com a associação e indo sozinha. E aí eu fui conversando com a minha amiga
que também ela faz parte da associação e foi sozinha pela primeira vez também, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, não, amiga, mas olha só, é porque lá com a associação a gente tem peças que não são nossas, dinheiro que não é nosso, tem a outra associação de bordados que fica com a gente também, que a gente se ajuda, né? Então, é muita responsabilidade com coisas que não são suas. E você fica atenta a tudo que acontece à sua volta, para que nada suma, para que nada quebre, principalmente, porque a gente tem muito ceramista lá. Então, quando alguém compra, a gente tem que embalar com cuidado para não quebrar. Às vezes tem uns detalhes fininhos no trabalho que se dá uma trincadinha assim, já era. Então, indo sozinha, você tem as suas coisas, o seu dinheiro. Se sumir, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é toda sua, você não presta contas a ninguém. Então, você fica menos tensa, eu acho que foi isso. Então, o cansaço foi batendo só lá pra frente. Mesmo ela, que dirigiu todos os dias, ela falou, não, eu tô bem, tô tranquila, agora que lá pro final que começou a bater o cansaço mesmo. Mas é ruim também porque não tem ninguém pra revezar com você. Então, pra ir ao banheiro é chato, pra comer é chato, porque você tem que pedir pra alguém olhar, né, o seu estande, você não pode largar ele sozinho. Estando com mais pessoas, né, naturalmente quando você sai tem outras pra te cobrir ali. Mas tudo certo. Eu fiz um ranking dos top 5 mais vendidos lá na FIA. Espera que eu vou pegar meu rascunho, minha cola. Em primeiro lugar, porta-chave de morangos. Vocês surtaram com isso. Eu levei 12 e eu vendi 21. Então, assim, tirando o primeiro dia de feira, não teve um dia que eu não estive sentada lá fazendo porta-chave de morango. Em segundo lugar, gatos. Vocês adoraram os gatos. Eu levei 7 gatos e vendi 15. Então, ficava revezando entre fazer porta-chave de morango e gatos. Não sei se foi o estilo deles, o olhinho, olha, que eu gosto muito desse olhinho, ou se foi a caixa que eu coloquei eles. Eu escrevi, adote um gatinho, né? Porque eu já resgatei gato de rua e todas as vezes que eu resgatava um gato, principalmente filhote, eu colocava ele dentro de caixa de papelão, porque era o que tinha pra fazer, né? Então, colocava uma mantinha, que foi exatamente o que eu fiz lá. Colocava uma mantinha na caixa, colocava o gatinho ali, comida, água, show de bola. E foi isso que eu fiz lá na feira e acho que vocês gostaram também. Inclusive, pararam duas moças lá no stand. Teve uma hora que os gatos acabaram e eu não me dei conta. E elas estavam olhando assim, a mantinha mexendo. Eu falei, ai, desculpa, acabou o gato, mas eu tô fazendo mais. Aí elas, não, eu achei que era gato de verdade, eu tava procurando pra levar um. Queria muito, moça, queria muito que tivesse um monte de filhotinho de gato ali, mas era só de amigurumi mesmo. Em terceiro lugar, dinossauros. Vocês também gostaram bastante desse daqui. Eu vendi, contando os grandes e os pequenos, 9 dinossauros. Não me lembro agora quanto que eu levei, mas foi um bom número. Em terceiro, né? Quarto lugar, Sussuatari. Porta-chave também. Aquelas bolinhas de poeira, né, do Estúdio Ghibli. Vocês adoraram também. Foram 9 Sussuataris, eu levei 11. Quase sold out. E em quinto lugar, o que muito me surpreendeu, porque tanto pro stand, né, eu fiz um mapinha, que não serviu de nada porque o stand foi diferente, quanto para as peças que eu fiz, né, pra feira, eu tinha por base o que eu tinha vendido antes, né, nos anos anteriores. E também não adiantou nada. Em quinto lugar ficaram as abelhas. Eu vendi 9 abelhas. E eu levei, sei lá, 20, talvez? Por quê? A minha amostragem dos anos anteriores eram muitas abelhas. Era uma venda certa de abelhas. E esse ano ficou em quinto lugar. Eu tava realmente esperando que elas fossem acabar, né? Pela amostragem que eu tinha dos anos anteriores. Mas tá bom, 9 abelhas é um bom número também. Que aí entra na parte, né, do outro tópico, que era o que eu achei que eu ia vender, mas não vendi, que foram as abelhas, que foi uma surpresa pra mim, né, que eu falei, eu me programei pra elas esgotarem, então eu levei muitas abelhas, e aí não aconteceu. E
Outra coisa, que eu não tenho mais aqui pra mostrar porque eu já mandei pra outra feira. Os Silvanos, aqueles coelhinhos, sabe, do Sylvanian Families. Onde eu levei e vocês não gostaram, também fiquei chocada. O que eu comprei na feira? Como eu tava sozinha lá, não dava pra sair muito. Mas eu consegui comprar 2 coisas. Esse pingente aqui, que é de filigrama portuguesa. Stand da Emma, queridíssima. Eu tô aqui com a marca dela. Joias Emar. Eles são de Gondomar. Eu conheci no ano passado. Ela veio comprar um chaveiro de morango também, olha só. E esse ano eu falei, não, esse ano eu vou comprar alguma coisa dela, porque ela faz umas coisas maravilhosas. Então eu comprei esse pingentinho aqui, que ele é todo cheio de pedras coloridas, ele é lindo. Vou colocar pra vocês verem. E a outra coisa que eu comprei foi o limoncello. Ó, não tá focando. Limontejo. Ele é um italiano que mora aqui em Portugal há muitos anos. Ele mora no Alentejo e faz com os limões de lá, por isso o nome é limontejo, adorei. Limontejo. Provei lá, gostei e trouxe essa garrafa aqui, é muito bom. Gosto. Foram essas as únicas coisas que eu consegui comprar, tipo, antes da feira abrir ou depois da feira fechar, eu não consegui realmente andar pra parar pra ver as coisas pra comprar. O roteiro desse vídeo ele foi basicamente feito com perguntas que eu fui recebendo ao longo do tempo da feira, tá? Mas eu coloquei um stories lá no Instagram e eu recebi mais uma pergunta muito legal, ó. As vendas foram consistentes ou foi por ondas durante o dia? Depende do dia. Por exemplo, o primeiro dia, que foi o sábado, e o sábado seguinte foram caóticos. O primeiro dia foi um caos, todo mundo parando, todo mundo falando, né? Porque é o primeiro dia, tem apresentações, é mais caótico do que o normal. Então, foi o dia todo, cada hora vinha uma pessoa diferente, né? Foi o dia todo, assim, num ritmo bom. A segunda-feira foi morta, mas era segunda-feira, já era esperado. No decorrer da semana, as pessoas vinham em ondas, né? Principalmente depois do jantar, depois de um lanche, uma coisa do tipo. E no sábado foi realmente assim, da hora que abriu até a hora que fechou, tinha sempre gente no stand. Tanto que, nesse sábado, eu não almocei em casa. Eu tinha feito a comida no dia anterior e levei pra almoçar lá. Eu fui conseguir almoçar 6 da tarde. Foi o tempo que tinha um movimento um pouco menor. E eu falei pra minha amiga, Gabriela, fica aqui que eu tô morrendo de fome, preciso comer. Então eu fui comer em outro lugar, não comi no stand. Eu engoli a comida correndo pra depois poder voltar, porque ela também tinha que almoçar, ela não tinha almoçado. Mas foi assim, super caótico também. Então, depende do dia, né? E a última pergunta que eu recebi foi se eu vou me inscrever no que vem. Não sei. Foi uma experiência muito interessante, foi muito intensa, foi cansativa, foi divertida, conheci muita gente, reencontrei pessoas que eu já tinha conhecido em outras feiras, tanto artesãos quanto clientes que foram lá, né, prestigiar a gente. Mas, que eu saiba, essas inscrições pelo IFP, eles tentam fazer uma rotatividade de artesãos. Como são muitas pessoas que têm a carta, eles tentam fazer com que, né, sempre entre pessoas novas. Então, grandes chances de que se eu me inscrever pro ano que vem eu não seja escolhida. Mas quem sabe, né? Vai que. Então, por eu não saber se seria chamada novamente, eu não sei se eu me inscreveria, né? Mas aí eu sigo o meu próprio conselho de vender as peças em outra feira, né? Ai, não sei. Eu vou pensar. Tá muito recente ainda, acabou por agora. A gente já engatou em outras feiras. Agora no verão acontece tudo. E mais lá pro final do ano eu penso se eu vou me inscrever de novo ou não. Tem até março, né? Teoricamente, para quando receber a newsletter e abrir o período de inscrições para pensar se eu vou ou não. E se eu for de novo, vai ter outro vlog. E aí eu comparo as coisas que eu falei nesse vídeo com o do próximo ano, né? Vai ficar bacana. Então é isso, né? Se você gostou do vídeo, gostou de saber tudo isso da FIA, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aqui embaixo nos comentários, dá um like, comenta com aquele amigo artesão que gostaria de participar da FIA e não sabe como. E é isso, até o próximo vídeo.